Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 16. Perseverança e paixão. Podemos afirmar com certeza que nada grandioso no mundo foi realizado sem paixão. Hegel. A razão pela qual definição de objetivo é o ponto de partida para toda realização é que, quando você tem um motivo forte o bastante para atingir sua meta, vai perseverar e não vai desistir quando as coisas ficarem difíceis. Com certeza você já ouviu a velha expressão separar os meninos dos homens. Ficar firme no objetivo durante todo o caminho até um desfecho de sucesso significa ter determinação até o fim. Durante a Guerra Civil, perguntaram ao presidente Abraham Lincoln, o que acha de Grant como líder? Ele respondeu, o que ele tem de melhor é a fria persistência de propósito. Não se empolga com facilidade e tem a pegada de um bulldog. Quando ele crava os dentes em alguma coisa, nada o faz soltar. Eu diria que isso é perseverança, cravar os dentes no objetivo que está perseguindo e segurar até o objeto de seu desejo estar em seu poder. O filho da persistência de propósito é o sucesso que buscamos. Quando uma pessoa tem certeza de estar no caminho certo, perseverança é um tremendo benefício. O presidente Calvin Coolidge falou o seguinte sobre persistência: insista. Nada no mundo pode substituir a persistência. O talento não a substitui, nada é mais comum que talentosos fracassados. Educação sozinha também não, o mundo está cheio de desamparados bem educados. Persistência e determinação sozinhas são onipotentes. Não deseje nada na vida a menos que esteja disposto a pagar o preço. Você pode ler livros de desenvolvimento pessoal aos montes, participar de seminários, ouvir mensagens de áudio e obter informação útil de todas essas fontes. Mas, se quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, nada é melhor que seguir seu sonho, ou, como prefiro dizer, perseguir seu desejo com paixão. Napoleão Hill aprendeu e escreveu que o primeiro passo na realização pessoal era ter um desejo ardente. Esse primeiro passo sempre foi o mesmo, e não mudou. É provável que você sofra derrota ou desista cedo demais se não tiver o desejo ardente ou a paixão para perseguir seu sonho. Tenha certeza de que o que está fazendo é exatamente o que deseja e que não está atrás de dinheiro ou do que outra pessoa deseja. Se você for atrás de alguma coisa pela qual tem paixão, o dinheiro será secundário em sua vida. Como John Ashed afirmou há mais de 100 anos, um navio no porto está seguro, mas não é para isso que navios são construídos. Da mesma maneira, o poeta russo Boris Pasternak disse, não são revoluções e revoltas que abrem caminho para dias novos e melhores, mas a alma de alguém, inspirada e incandescente. É sabedoria ancestral o conhece a ti mesmo, olhar dentro da própria alma para encontrar respostas. O que o homem superior procura está nele mesmo, o que o homem pequeno procura está nos outros. Confúcio. Concentre suas energias para ter sucesso em uma coisa de cada vez. Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, pode se descobrir incapaz de seu melhor desempenho. Seja um especialista, aprenda a fazer uma coisa um pouco melhor que outras, e terá sua recompensa. Nunca deixe para amanhã o que precisa e pode fazer hoje. O sucesso é medido pela capacidade de seguir em frente um pouco por dia. Aprenda a dividir cada dia em proporções adequadas, durma o suficiente, trabalhe o suficiente, descanse o suficiente, seja feliz o suficiente e terá um dia harmonioso. Vamos dar uma olhada no conceito da paixão. Paixão. Paixão é uma emoção poderosa que expressa fortes crenças ou entusiasmo. Walter Chrysler, fundador da Chrysler Corporation, pegou o dinheiro que tinha economizado e comprou um carro novo. Em vez de dirigir o carro, ele o desmontou, para aperfeiçoá-lo. Isso é paixão, e não é à toa que Chrysler pôde citar Ralph Waldo Emerson dizendo, nada grandioso jamais foi realizado sem entusiasmo. Quando você descobrir sua paixão, vai amar fazer o que precisa ser feito para realizá-la, enquanto muitos outros sem paixão não serão bem-sucedidos porque não aplicam seus talentos ou desistem. Sem paixão, você não terá a direção e o foco necessários para alcançar o sucesso. Robert T. Johnson Jr. desenvolveu a paixão pela leitura ainda muito novo. No primeiro ano, Bob leu 52 livros, mais que o dobro lido por qualquer outro aluno. O prêmio de Bob foi uma cópia do famoso livro infantil The Little Engine That Could.
Mais tarde Bob estudou na Universidade de Michigan, onde teve a média geral mais alta da turma de calouros. Ele foi um advogado de direitos autorais muito bem-sucedido de uma empresa prestígio em Chicago durante 32 anos. Paixão é importante se você quer sucesso. Encontre sua paixão e nunca mais você vai trabalhar. Não tem que ser desanimador abrir o próprio caminho e pagar as próprias contas. Sei disso, porque foi o que fiz quando os salários dos professores eram muito mais baixos que agora. É uma grande verdade que, onde tem vontade, tem um jeito. Ponto. A citação foi escrita por James A. Garfield quando era professor de línguas antigas na faculdade de Hiram, em Ohio, aos 26 anos. A carta foi endereçada a seu jovem amigo Perkins Daly, de 19 anos. 24 anos depois de ter escrito essa carta de conselhos, Garfield havia se tornado o 24º presidente dos Estados Unidos, e Perkins Daly era presidente da faculdade de Hiram. Recentemente almocei com um empresário muito culto, e ele mencionou seu filho, que disse ser quase um gênio com memória fotográfica, mas que, apesar da inteligência, não avança na estrada para o sucesso. Lembrei ao meu amigo que eu com certeza tinha lido mais de 1000 livros e que, embora minhas descobertas me levassem a crer que inteligência era algo bom de se ter, não era garantia de sucesso. Apesar da inteligência, se a pessoa não tem objetivo, vontade, um desejo ardente, paixão ou outro termo que você queira usar, ela não vai planejar, fazer as escolhas certas e agir para realizar feitos dignos de valor. Toda atividade e preparação são de pouca utilidade sem um propósito. Uma pessoa que não tem propósito é comparável a um navio sem leme, com mapa ou bússola jogado pelo mar. Pode-se dizer que muita gente está tentando atravessar o oceano da vida sem um destino definido. Pessoas sem um propósito estão mais propensas a um naufrágio do que a encontrar um porto seguro. Singularidade de propósito significa tomar a decisão de seguir um curso, profissão ou trabalho específico na vida. O propósito se torna um objeto que você consegue manter em vista e em relação ao qual continua se esforçando não só quando tudo é fácil, mas também quando o caminho é difícil. Era a isso que o apóstolo Paulo se referia quando disse: uma coisa faço. O propósito se tornou o trabalho da vida de Paulo, significando que toda a sua energia era dirigida para aquela realização, e, quando falou prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, ele quis dizer simplesmente que aquele era seu propósito de vida e que ele tinha uma vontade e determinação que não aceitariam derrota. Talvez o sábio homem tenha dito melhor ao dar o conselho: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Não existe conselho melhor quanto à importância da singularidade de propósito. Se você cria uma ação, cria um hábito. Se você cria um hábito, cria um caráter. Se você cria um caráter, cria um destino. André Maurois. Você tem o poder de escolha. A primeira-dama Eleanor Roosevelt disse: no fim, damos forma à nossa vida e damos forma a nós mesmos. O processo não termina até morrermos. E as escolhas que fazemos são, em última análise, de nossa responsabilidade. Existe um livrinho maravilhoso sobre nosso direito de escolher o futuro, Your Greatest Power, a ser lançado pela Citadel Editora com o título O Poder Secreto, de J. Martin Coy, que pode ser lido em cerca de 30 minutos. Você tem um bem maravilhoso, e usá-lo corretamente contribui para a confiança e a paz de espírito. O uso desse poderoso bem vai permitir que você se mova na direção de seu principal objetivo ou propósito na vida. A aplicação correta desse bem transforma fracasso em sucesso. Se você experimentou alguns fracassos, pode parecer que fracasso é a sua sina, por mais que você tente. Depois de uma sequência deles, você pode facilmente passar a acreditar que a vida é difícil, que você não teve sorte quando recebeu as cartas e que o baralho não lhe favorece. Então, para que continuar tentando, se não é possível vencer? Você pode até se convencer de que, o que quer que faça, os resultados não serão os que você deseja. Se você caiu nessa armadilha, precisa descobrir o grande poder que vai mudar sua vida. Para mudar a direção de sua vida, você precisa reconhecer seu maior poder e usá-lo para mudar suas circunstâncias para melhor. Quando eu era presidente de banco, uma das maiores empregadoras da região era uma companhia local de carvão. Quando a empresa fechou sua mina, demitiu várias centenas de pessoas. Elas estavam acostumadas com ótimos salários, mais de $40.000 ao ano, em média, além de benefícios muito abrangentes.
Muitos desses mineiros eram clientes do banco, e ouvi vários deles contarem o que havia acontecido. Alguns reclamavam da empresa, muitos entraram com pedido de indenização por invalidez. Alguns sem dúvida tinham lesões, porque o trabalho em uma mina de carvão subterrânea é insalubre. Tenho experiência pessoal, pois meu pai era mineiro de carvão e sofreu ferimentos graves mais de uma vez. O direito de escolha, o maior poder do indivíduo, nunca foi mais aparente do que na reação dessas pessoas ao desemprego. Alguns mineiros usaram a ocasião para fazer uma pausa e refletir sobre a vida. Muitos foram estudar nas faculdades locais, outros conseguiram empregos que em certos casos eram melhores que aquele que haviam perdido. Muitas vezes uma pessoa que perdeu o emprego ou teve de enfrentar outras dificuldades adota a atitude de que a vida é difícil, a vida é injusta, o empregador é desonesto, a sorte não a favoreceu, então, de que adianta? Você não pode vencer. Esse tipo de pessoa faz pouco ou nenhum esforço e está firmemente convencido de que nenhum esforço vale a pena, porque, o que quer que ela faça, não vai ter sucesso. Uma vez perdido o desejo de vencer na vida, a pessoa simplesmente aceita seu destino e provavelmente usa a energia que tem para culpar os outros. Essas pessoas fazem afirmações como gente rica não presta, eles herdaram a riqueza que têm, o governo cobra impostos demais, os preços estão muito altos ou qualquer outra desculpa, apontando o dedo em todas as direções, mas deixando de olhar para o espelho. Sempre que as pessoas vivem o fracasso, simplesmente deixam de descobrir o grande poder que certamente mudará sua vida. Elas não o reconhecem. Nem sabem que ele existe. Conseguem ver outras pessoas enfrentando dificuldades como elas, e o que pensam sobre sua condição é que a vida é assim mesmo. Raimundo de Ovis conta uma história sobre o tempo em que a grande biblioteca de Alexandria, no Egito, pegou fogo, e só um livro foi salvo. Um homem pobre comprou o livro por alguns cobres. O livro não era muito interessante, mas tinha uma tira de velino onde estava escrito o segredo da pedra de toque. A pedra de toque era uma pedrinha que podia transformar metal comum em ouro puro. A mensagem dizia que a pedra de toque podia ser encontrada nas praias do Mar Negro, entre todos os outros seixos que se pareciam com ela. Mas o segredo era que a verdadeira pedra de toque era quente ao toque, enquanto as outras pedras comuns eram frias. O homem pobre que havia comprado o livro com a mensagem vendeu os poucos bens que tinha e foi para o litoral. Ele tinha um plano de se tornar rico encontrando o seixo que era quente ao toque. O homem sabia que não podia simplesmente pegar um seixo frio e jogar fora, se o fizesse, poderia pegar a mesma pedra centenas de vezes. Seu plano era que, quando pegasse uma pedra e a sentisse fria, simplesmente a jogaria no mar. O plano permitia que ele pegasse cada pedra só uma vez. O homem passou um dia inteiro pegando seixos, mas nenhum deles era a pedra de toque. Depois passou uma semana, um mês, um ano, 3 anos, mas não encontrou a pedra de toque. Porém, estava determinado e continuou pegando seixos, descobrindo que eram frios e jogando no mar. Ele mantinha a rotina dia após dia. Finalmente, em uma bela manhã, pegou um seixo, e ele era quente. Porém, ele o jogou no mar. Falando de maneira simples, ele havia criado um hábito tão forte de jogar as pedras no mar que, quando encontrou a pedra quente que queria, ele a jogou longe. A história da pedra de toque é como nós. Quantas vezes tivemos esse grande poder, o poder de escolher, e não o reconhecemos? Sem dúvida tivemos esse grande poder nas mãos e o jogamos fora por termos deixado de reconhecê-lo. O poder de escolha é o maior poder que uma pessoa pode ter. Napoleon Hill publicou seu maior best-seller, Think and Grow Rich, em 1937. Esse livro deve ter influenciado mais pessoas do que qualquer outro livro de desenvolvimento pessoal já escrito. Com certeza me influenciou. O título em si teve tremendo efeito no sucesso do livro. Hill escolheu Think and Grow Rich como título depois de ter terminado o manuscrito e enviado para o editor. Nenhum outro título poderia ter tido os mesmos resultados positivos. O título parece saltar aos olhos, e como alguém que está em busca do sucesso não seria atraído por ele? Penso que a resposta para a atração que esse título exerce sobre um comprador potencial de livros de desenvolvimento pessoal, de motivação ou sobre o desejo de ficar rico é óbvia.
O livro foi um sucesso tão grande que, embora tenha sido lançado no auge da Grande Depressão e fosse vendido pelo salgado preço de capa de $2,50, sem o tipo de divulgação que existe hoje, esgotou-se em poucas semanas. Foi reimpresso com uma tiragem maior e se esgotou rapidamente de novo. Think and Grow Rich teve 3 tiragens em 1937 e continua sendo impresso continuamente desde então. Muitos chamados best-sellers ficam disponíveis nas livrarias por um período de 2 anos ou menos, e, se você quer um livro específico lançado vários anos atrás, tem que pesquisar para encontrar uma cópia. A escolha de Napoleon Hill tem tido enormes resultados positivos, e seu benefício é sentido ainda hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo também. Think and Grow Rich é um dos títulos mais copiados de todos os tempos. Muitos autores seguem publicando livros, alguns valiosos, outros sem nenhuma qualidade, com variações do título que podem ser a mudança de uma palavra, na tentativa de usar a popularidade de Think and Grow Rich para promover suas obras. Mais uma vez, o poder de escolha, como exercitado por Hill na escolha de seu título, se comprova pela popularidade constante do livro em todo o mundo passados 75 anos. Como diretor executivo da fundação cujo nome é uma homenagem a Hill, passei recentemente várias semanas no Japão, China, Singapura, Hong Kong e Malásia e visitei livrarias em cada um desses países. Observei em primeira mão a popularidade dos livros de Napoleon Hill, muitos deles publicados de forma legal, outros pirateados, sem pagamento de royalties. A popularidade dos livros em outros países é mais uma evidência do efeito de Napoleon Hill ter usado seu maior poder, o poder de escolha. Quantas vezes cada pessoa esteve diante desse grande poder e não o reconheceu? Os efeitos de fazer a escolha de desistir me lembram as palavras de William Moulton Marston: nas planícies da hesitação, secam os ossos de incontáveis milhões que, na soleira da vitória, sentaram-se para esperar e, esperando, morreram. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.